O primeiro deles é aquela postura do yoga, não sei se vocês conhecem, que é a postura da montanha. É uma postura bem firme, onde a gente deixa os pés afastados, mais ou menos na largura do quadril. Só conferir se está gravando aqui mesmo. Tá. As mãos ficam ao lado do corpo, mas bem ativadas, então eu deixo as mãos bem ativas. Deixa eu ver se eu consigo, se eu subir muito aqui, vai. Aqui, vamos ver. Isso, acho que aqui fica bom. Então, as mãos assim. Os ombros, vocês podem girar um pouquinho, né? Para trás e para baixo, para a coluna ali ficar bem ajeitada. E aqui nessa postura da montanha, talvez fechando os olhos por alguns instantes, observando essa estabilidade dessa postura, as partes do corpo envolvidas, o ponto de apoio dos pés com o chão. Talvez observando algumas respirações nessa postura em pé, os movimentos da respiração no abdômen, no peito. E aos poucos abrindo novamente os olhos e vamos nos preparando para fazer o primeiro movimento. Esse primeiro movimento, vou até um pouquinho aqui para trás, nós vamos elevar os braços. Pode elevar tanto pela lateral quanto pela frente. Então, a gente vai elevar os braços bem sem pressa, observando os ângulos, as sensações dessa elevação. Elevando os braços, deixa eu diminuir aqui. Aqui, quando chegar aqui, vocês podem parar um pouquinho. Quando chegar nesse ângulo aqui, paralelo ao chão, segurando um pouquinho aqui, notando as sensações, o peso do braço, talvez algum desconforto vá surgindo. E aí, novamente, continuando o movimento até as mãos alcançarem, ficarem próximas da orelha. Vocês podem encostar uma palma com a outra, assim, e sentir tudo que está acontecendo, tudo que é possível observar. Esse alongamento das axilas, dos braços, a coluna, tudo esticando. Segurando aqui por alguns instantes, observando se houve alguma diferença na respiração. E nessa postura, a gente vai agora pegar a mão direita e segurar o punho esquerdo, com a intenção de puxar ainda mais o lado esquerdo lá para cima. Esticando, 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 respeitando os limites do próprio corpo, notando esse alongamento um pouco mais intenso do lado esquerdo. Segurando mais alguns instantes e soltando a mão, baixando novamente os braços, sem pressa, devagar, observando todas as sensações pós-movimento, a respiração que já pode ter alterado um pouquinho. Então, voltamos para a postura inicial, a postura da montanha. Observando aqui um pouquinho nessa postura. E agora a gente vai se preparar para fazer novamente, só que do outro lado. Então, aos poucos, levando os braços ou pela lateral ou pela frente. Elevando. Sentindo essa movimentação. Podendo parar um pouquinho aqui novamente, para sentir os ombros, as mãos, o peso do braço, talvez desconforto.
E aí sim, continuando o movimento, até as mãos encontrarem uma na outra, fazendo aquela pose de prece. E agora é a mão esquerda que vai segurar o punho direito e vai puxar o braço direito, esticando ainda mais o lado direito do corpo, as axilas, o braço. Olha o tanto de coisa envolvida nesse movimento, nesse alongamento. Onde a respiração está mais evidente nesse movimento, nesse alongamento. Mais um pouquinho e volta devagar. Às vezes a gente já quer descer com pressa, mas observando esse impulso, os ombros já podem estar dando algum sinal. E lentamente repousando, as mãos ao lado do corpo, naquela postura da montanha. E agora, a gente vai fazer algo parecido, um movimento parecido. Vou ficar em pé aqui novamente. Pena que vocês não conseguem ver meu corpo inteiro. Mas aqui a gente vai fazer de novo uma elevação do braço. Então, observando mais um pouquinho aqui nessa postura da montanha. E agora vocês podem mudar, se vocês quiserem levar o braço pela frente ou continuar pela lateral, vocês fiquem à vontade. Eu vou alterar aqui só para ver se dá alguma diferença. Então, a gente vai elevar os braços novamente, de maneira um pouco mais lenta, elevando o braço até lá em cima. Aqui não precisa encostar palma com palma, tá? Os braços ficam assim, ó. E aqui a gente vai olhar lá para o teto. Olhando lá para o teto, observando as sensações desse alongamento também do pescoço. E agora com a mão direita, eu vou fingir que eu estou pegando uma fruta. Então lembrem lá de uma cena de vocês querendo pegar uma fruta na árvore. Então vocês vão dar uma esticada ainda mais ali com o braço direito, como se fosse colher uma fruta no pé. Olhando a fruta, tentando pegar ela, se esforçando ali, se alongando. Se vocês quiserem até elevar o calcanhar. Então aqui a gente está pegando a fruta com o braço direito. Se eu levantar o calcanhar esquerdo, eu ainda fica mais alta. Eu ainda posso alongar um pouco mais aqui. Se eu elevar o pé contrário à mão. E aí eu volto de novo. Abaixo os braços, a cabeça já pode centralizar. Vou baixando os braços. De novo aqui para a postura da montanha. Observando se há alguma diferença de temperatura, se a respiração já alterou. Levando curiosidade ao que estiver presente agora, após esse movimento. E agora se preparando para o outro lado, né? Vamos pegar a fruta do pé do outro lado. Então, a gente vai elevando os braços novamente, ou pela lateral ou pela frente, que for mais confortável para vocês. Sem pressa. Chegou lá em cima o braço, olha lá para o teto também. Olhando lá para o teto, vou baixar aqui para vocês verem. Olhando lá para cima, e agora a gente quer pegar a fruta com a mão esquerda. Então, eu vou esticar mais o braço esquerdo, porque a fruta tá aqui, ó. Eu quero pegar essa frutinha com a minha mão esquerda. E aí, se eu quero dar mais intensidade ainda ao movimento, eu estico o calcanhar direito para ficar ainda mais alta, alongando ainda mais o lado esquerdo do corpo, sentindo se o braço já tá cansado, como é que tá, que sensação que tá presente. Voltando o calcanhar, se você elevou o calcanhar. E devagar voltando o braço ou pela lateral ou pela frente do corpo.
Observando qualquer alteração aí no corpinho de vocês. E agora o último movimento aqui de elevação do braço é uma postura do yoga também. É chamado lua crescente. Então aqui a gente vai fazer uma lateralização dos braços. Então, observando um pouquinho mais aqui a postura da montanha. Algumas respirações, observando o que está presente. E aos poucos se preparando para elevar de novo os braços, pela lateral ou pela frente. É o terceiro movimento que a gente vai levar o braço. Os braços vão dar alguns sinais aí, talvez. E aqui a gente vai encontrar de novo, sem pressa, né? Uma mão vai encontrar com a outra, naquele gesto de prece. Chegou aqui na prece, segura um pouquinho, alonga o máximo que você conseguir, respeitando os limites do próprio corpo. E a gente vai agora lateralizar o peso, né, para o lado direito. Então, a gente vai jogar aqui o corpo o máximo que a gente consegue, mas sem também se esforçar demais ou prejudicar alguma coisa no corpo. No seu limite, alongando para o lado direito, observando as sensações, a respiração. Segurando mais um pouquinho e retornando para o centro. Respirando um pouquinho. E agora de novo, só que para o outro lado. Então, se foi o lado direito, agora eu vou fazer aqui para o esquerdo. Lateralizando, sentindo todo o alongamento ali da lateral do corpo. O seu limite de conforto, mas ao mesmo tempo se desafiando um pouquinho. E voltando para o centro. Retornando os braços, ou pela frente, ou pela lateral. Devagar. E agora, o próximo movimento vai ser uma rotação dos ombros. Então, a gente vai elevar os nossos ombros como se os ombros quisessem tocar as minhas orelhas. Então, eu vou elevar aqui o máximo possível os ombros até a orelha, sentindo essa postura. Daqui eu vou levar daí meus ombros lá para trás. Como se as escápulas, as clavículas quisessem se encontrar uma na outra. Peito bem aberto. Lá para trás, agora eu vou abaixando o meu ombro. Então, agora o ombro quer baixar, quase na postura inicial. E depois eu vou para frente. Então, aqui eu afasto a minha escápula uma da outra. Observando todas as alterações nesse movimento. E aqui, novamente, eu vou subir. Vou para trás. Sentindo bem os músculos, as articulações para baixo. E para frente. Vamos fazer só mais uma vez desse lado, depois a gente altera o sentido. Então, para cima, ombro na orelha, ombro lá para trás, ombro para baixo e ombro para frente, todo curvado mesmo. Agora a gente vai voltar aqui para o começo, para a postura inicial da postura da montanha, e vai fazer o contrário. Então, vou fazer o movimento agora no outro sentido. Então, a gente pode começar aqui para trás, fechando as escápulas, abrindo o peito, indo para baixo, para frente e para cima. Para trás, fechando a escápula, descendo o ombro, curvando para frente e lá em cima na orelha. Só mais uma vez, para trás, para baixo, curvando para frente e os ombros na orelha. E solta o ombro, voltando à posição inicial. Só desligar. Voltando à postura da montanha.
Observando aí as diferentes sensações após esse movimento dos ombros. Observando a respiração, temperatura, o que quer que seja possível de observar. E agora o nosso último movimento vai ser com a região do pescoço. Então, a gente vai movimentar os pescoços, o pescoço, né? Então, a gente vai começar olhando, virando a cabeça para o lado direito aqui, ó. Como se meu queixo quisesse encostar lá no meu ombro. Fico aqui segurando, observando esse alongamento da lateral do pescoço. Só segurar aqui, só manter a cabeça virada para o lado direito, sem elevar o ombro fica exatamente onde estava. Cuidado para não fazer isso aqui, né, de levantar o ombro. Retornando para o centro e agora se preparando para o outro lado. Então, a gente vira a cabeça agora para o outro lado. Observando esse alongamento agora do outro lado. As sensações. Retornando para o centro. Agora a intenção é olhar lá para baixo. Então, eu vou encostando devagar o meu queixo lá no peito, para alongar aqui a parte de trás da cabeça. Observando as sensações, o alongamento desse pescoço que agora está abaixado, cabeça abaixada para frente. Alongamento da parte de trás do pescoço. Segurando mais um pouquinho. Retornando devagar, a cabeça lá para o centro. Só. E agora para cima. A gente vai agora jogando a cabeça lá para trás, mas cuidado para não jogar muito a cabeça e ficar muito desconfortável. Então, a intenção é olhar para o teto, sentindo o alongamento da garganta, da parte da frente do pescoço. Só cuidado para não jogar demais o peso e ficar, talvez, às vezes, depois da tontura, alguma coisa. Então, vai encontrando o limite ali do conforto e do desafiador. E retornando a cabeça para o centro de novo. E depois de centralizar novamente a cabeça, talvez fazendo algum ajuste para aquela postura da montanha, ficar ainda mais firme, mais estável. Talvez fechando os olhos, se preparando para finalizar essa prática, observando os efeitos no corpo, na mente. Qualquer coisa que esteja presente, acolhendo, observando o corpo respirando por alguns instantes, abrindo os olhos, se preparando para fazer aquela transição agora. Voltar para o lugar, né? Para a postura sentados. Então, ajeitando aí a cadeira, voltando novamente o corpo para outra postura, fazendo essa transição com consciência.